Então, vamos tentar gravar aqui para os demais assistir. Então, para a gente iniciar nossas aulas de informática, a gente começa com a introdução à informática, né? E aí um pouco falando das partes que compõem um computador, que faz o computador funcionar. Então aqui nós temos todas essas partes aqui que a gente vê é chamada de parte física. Tudo aquilo que a gente pode tocar, que a gente pode segurar, pegar com a mão, são as partes físicas. Que em inglês, e vocês vão ver muito isso aí, é chamado de hardware. É uma palavra inglesa para partes físicas do computador. Então, monitor, que é a tela, placa-mãe, que está dentro do gabinete, processador, que está na placa-mãe, que está dentro do gabinete, a memória RAM, que ajuda a dar velocidade no computador, as placas de rede, de som, de vídeo, de fax, fone, fonte de energia, leitor de CD ou DVD, disco rígido, que é o HD, mouse, teclado e outras coisas mais. Os fios, cabos, tudo isso são chamados de hardware, tá? E para nós, em português, pode ser simplesmente as partes físicas do computador. Mas como veio do inglês, né, foi eles quem criaram tudo isso, veio de lá, então por isso chamamos de hardware. Muitas vezes, em alguns arquivos e até mesmo textos, vocês vão ver com essa palavra hardware, né? Então aqui nós temos um computadorzinho, uma tela, um teclado, um mouse, os números aí, né, de cada coisa e do lado a legenda de cada um desses dispositivos aí, tá? Então essas são as partes principais do computador, para que o computador funcione. Aqui nós só estamos falando das partes físicas, que faz o computador funcionar. É claro que o computador não funciona sem a outra parte lógica, que em inglês também é chamado de software, né? Então, hardware para as partes físicas e software para as partes lógicas, que são os programas, o aplicativo, o sistema operacional. Quais são os sistemas operacionais? O Windows, o mais usado em computador, notebook, em smartphone. Se eu perguntasse para vocês qual é o sistema operacional mais usado em smartphone? Uma pergunta para vocês. Quem se arrisca? Quem se habilita? Ninguém? Pessoal, estão me ouvindo? O Android, a Giovana, né? O Android, muito bem, Giovana. Então, o Android ele é o sistema operacional mais usado nos smartphones. Por que é o mais usado? Porque também tem o iOS, né? Mas o iOS é só usado na Apple, né? Nos smartphones da Apple, que é americana. Já o Android funciona nos smartphones da Samsung, do Motorola, dos Mi, que é chamados o Xiaomi, né? E outros mais, LG e outras mais tipo, né? Ou marca de smartphone que existe. Então aí esses são o sistema operacional que funciona, que faz funcionar todos os outros aplicativos, tá? Os aplicativos extra de jogos, de texto, de planilha, de apresentação, slide, esses aplicativos só funcionam se no computador estiver instalado um sistema operacional, que no caso do computador o mais usado é o Windows.
mas também temos o Linux e também temos um outro que agora é o Ubuntu, só que é muito pouco usado, né? Tem até um do Google com um nome muito doido que eu não lembro agora. Mas assim, os aplicativos só funcionam se tiver o sistema operacional. Até a máquina, com todos esses dispositivos aqui que eu falei para vocês, monitor, placa-mãe, processador, memória RAM, fonte, leitor e tal, mouse, teclado, só funciona se tiver o sistema operacional. A máquina em si não vai funcionar sem um sistema operacional, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como é que esse computador funciona, tá? O computador pode ser dividido basicamente em 3 unidades, como apresentamos na figura abaixo, tá? Então, a unidade de entrada, tudo aquilo que faz entrar alguma coisa no computador, né? Então, a gente tem como principal o mouse, o teclado, né? O pendrive, o pendrive eu posso usar ele como unidade de entrada e unidade de saída, tá? Mas ele é também uma unidade de entrada, ele serve para os dois, porque tanto ele coloca dados no computador, como você pode retirar dados do computador e colocar no pendrive. Então ele serve como entrada e saída. Então mouse, teclado, pendrive, disco, fone, todos esses são unidades de entrada, que vai entrar dados no seu computador. Aí esses dados passam pela unidade central de processamento. E aí a memória RAM, aquilo que eu falei da memória RAM, nós temos até não sei se vocês estão vendo aqui, eu tenho uma aqui, ó, né? Uma memória RAM aqui, tá? Deixa eu aproximar mais. Então, essa é a memória RAM. Essa memória, que é juntamente com a unidade central de processamento, que é o processador, vai fazer com que esses dados seja processado rapidinho, né? Porque não preciso de uma coisa que seja lenta, né? Eu quero uma coisa que seja rápida. Então, um vai ajudar o outro para processar esses dados, essas informações que eu inseri no computador, né? Tipo agora, estou inserindo pelo fone a aula para vocês, né? E rapidamente esses dois caras aqui, a unidade de processamento e a memória, está processando e automaticamente chega aí para vocês rapidinho. Talvez tenha um pequeno atraso por causa ou da internet ou da distância, mas esses dois caras aqui, a unidade central de processamento, o processador e a memória RAM, vai processar isso rapidinho para que chegue aí onde vocês estão, que é no monitor, unidade de saída, tá? Que mais pode ser unidade de saída? A impressora. Que mais pode ser unidade de saída? O fone de ouvido, né? As caixinhas de som. Tudo isso pode ser a unidade de saída, tá? Então, é assim, dessa maneira, basicamente, que o computador funciona, usando essas 3 unidades básicas, que é a unidade de entrada, de processamento e de saída. Ok, pessoal? Entendido? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode falar, tá? Se não estiver entendendo, pode perguntar, que é bom que a gente já vai tirando as dúvidas. Então, aí a gente começa a falar da memória, até esse pente de memória que eu mostrei para vocês. Na gravação não vai aparecer o pente de memória, eu não tenho certeza ainda, porque fiz um teste gravando diretamente por esse sistema do computador, e aí ele só aparece em uma tela, não me aparece 2 telas. Vamos ver
Talvez, quem sabe, nessa gravação de hoje dê certo. Então, a memória, né, ela é dividida entre primária e secundária, tá? A memória primária é aquela que é acessada diretamente pela ULA. O que é a ULA? Aqui está a ULA porque ela é uma palavra inglesa. Eu já traduzi direto para o português, né? Que é Unidade Lógica Aritmética. Se você for ler em algum outro artigo em inglês, ela não vai estar ULA, ela vai estar talvez a L, U, ao contrário, tá? Porque é uma palavra inglesa. Então, para nós fica assim, unidade lógica aritmética, né? Então, essa é uma unidade que fica dentro do processador, né, que processa essa memória, que faz com que essa memória haja para processar os dados mais rapidamente. Ela ajuda no processamento dos dados, como havia falado ali em cima anteriormente para vocês. Tradicionalmente, essa memória pode ser de leitura, escrita, chamada de RAM, memória somente de leitura, tá? Ou a memória somente de leitura, que é chamada de ROM. Essa ROM aqui, qual a diferença da ROM para a RAM? A RAM é de acesso aleatório, memória de acesso aleatório. Pode ver que a palavra está ao contrário também. Eu estou lendo o M primeiro, né? Memória de acesso aleatório. E a ROM é a memória somente de leitura, tá? Memória, esse O aqui é de only, e only em inglês é somente, só, sozinho. Então, memória somente read, de leitura, né? Então, essa daqui é aquela quando você liga o computador, aparece uma tela preta e já vem gravado na placa-mãe, tudo aqui, as configurações da placa-mãe. Aí tem vários dados lá, tudo em inglês. Ela lê rapidinho, tem computador que você nem vê, porque são computadores rápidos, então quando você liga o computador, aquela tela preta passa rapidinho. Então você nem consegue ver o que está escrito lá. Outros computadores mais lentos, aí ele aparece aquela tela preta, tem uns que fica até parado naquela tela preta, porque a bateria está vencida já, porque o computador também dentro da placa-mãe tem uma bateriazinha, mais ou menos parecida com a de relógio, só que maior um pouquinho de diâmetro, né? Então, essa bateria, quando ela vence, quando ela não está mais funcionando, então o que que acontece? Os seus dados lá, o horário, a data, fica tudo desatualizado. Então, aí ele demora mais um pouquinho, pede para pressionar a tecla F1 para dar continuidade. Então, isso é a memória ROM. Ela não tem como mudar, ela não tem como acelerar mais, porque ela já é uma memória somente de leitura que já está gravada. Quando o fabricante faz a placa, ele já vem com essa gravação, tá? Já a RAM não, a RAM é essa que eu mostrei para vocês aí, o pente de memória, e ela ajuda no acesso dos dados. Só que é o seguinte, quando você está digitando, atualmente agora já está mais atualizado, tanto o Office, os aplicativos, quando você está digitando um texto, ele já vai gravando automaticamente. Se chega a acabar a bateria ou a energia do computador e desliga repentinamente, alguma parte ainda salva, né? Outras talvez se perde. Mas antigamente não era assim. O sistema, os aplicativos do Word, você estava digitando um texto. Se o computador chegasse a desligar repentinamente, você perderia tudo, porque essa memória RAM, ela é volátil, né? Vamos dizer assim, como a vitamina da laranja. Você está batendo no notificador e a vitamina está indo embora. Ela não vai ficar ali. Se você bater muito, você perde toda a vitamina.
Então, a memória RAM, memória de acesso aleatório, ela grava os dados enquanto o computador está ligado, tá? Se depois você não ir lá e salvar aquilo que você estava fazendo no disco rígido lá, que é a memória secundária, né? Se você não gravar lá na memória secundária, você vai perder esses dados, porque a memória RAM, ela é aleatória, ela vai ficar ali com os dados seus guardados só enquanto o computador estiver ligado. Certo? Alguma pergunta quanto à memória RAM? Não? Podemos continuar? Então, atualmente existem memórias que podem ser classificadas como preferencialmente de leitura, isto é, variações de memória ROM, que podem ser regravadas, porém com um número limitado de ciclo e em um tempo muito mais alto. Então, é aquilo que eu falava para vocês, ela já vem gravada na placa, né? Só se precisar dar um reset na placa para zerar, né? Deixar a placa zerinho. Então, aí ela vai regravar de novo. Normalmente, a memória primária se comunica com a ULA. O que é a ULA mesmo? Unidade lógica aritmética, né? Que fica dentro do processador. Ela se comunica né, com essa unidade aqui para transmitir os dados, né? Olha aí, ó, bus, que é um barramento, né, de unidade de sistema. Todas as siglas que a gente vê é em inglês. Então, ela se comunica para que ela possa passar esses dados por um canal, seja ele por áudio, vídeo, texto ou outras coisas mais. A memória de acesso, a velocidade de acesso à memória é um fator importante de custo de um computador. Por isso, a memória primária é normalmente construída de forma hierárquica em um projeto de computador. Então, cada computador já tem o seu projeto e vai ter ali a sua capacidade de memória, né? Não vou colocar 8 GB de memória RAM em um computador aí de 10 anos atrás, porque não vai funcionar, né? Nem é compatível, né? Um computador antigo, eu pegar uma memória nova agora, um modelo novo, e colocar num computador antigo. Não tem condições. Parte da memória conhecida como memória cache fica muito próximo da ULA, com acesso muito rápido. Então, as memórias cache, que a gente chama de processador também, ela está lá dentro do processador. Então, cache, traduzindo, né, caixa, né, está lá dentro do processador. É uma caixinha de memória que ajuda. Então, por exemplo, esses novos processadores, que são chamados de i3, i5, i7, que eles estão falando agora que é a nona geração, já está saindo a 10ª geração, esses computadores eles têm mais memória cache, né? Então, eles diminuíram na memória de velocidade, que é o HZ, né? Gigahertz, que a gente chama, e estão colocando mais memória cache, mais núcleo de memória cache, né? Nos computadores inteligentes, chamado de i3, i5 e i7. Então, eles têm menos velocidade, mas eles têm mais cache, eles têm mais unidade ali, aquela chamada ULA, né? Normalmente, a memória é nitidamente separada da ULA, em uma arquitetura de computador. Então, vai depender muito de cada arquitetura de computador, né? Elas vão estar ali nitidamente separadas, cada uma no seu quadradinho. Para processar, eu abro uma janela da internet, abro
uma janela do Word, abro uma janela de um jogo, e vou abrindo, então cada uma delas vai ali juntamente com a memória RAM, né, mantendo essa janela aberta para que você possa estar acessando ali rapidinho, né, cada uma na hora que você precisar. Porém, os microprocessadores atuais possuem memória cache incorporada, o que aumenta em muito a sua velocidade. Viu aquilo que eu falei para vocês? Os computadores inteligentes agora, eles têm mais memórias, né, cache, e aí já... Porque os antigos processadores, os processadores, eles estavam num local da placa-mãe, ali, um local apropriado para eles, e as memórias cache estavam ali em volta, ali, não estava já agrupado dentro do processador. Agora não, ele já vem dentro do processador, né? Uma caixinha ali junto, cada processador, i5 tem um total, i7 tem um outro total de memória cache. Tipos de memória, alguma dúvida aí, pessoal? Aqui é uma partezinha mais chata, né, de arquitetura, de processamento, de memória. Mas assim, espero que vocês tenham entendido pelo menos o básico aqui do que é ULA, do que memória principal, porque agora a gente vai falar dos tipos de memória primária, né? Que até a gente já comentou um pouco sobre elas, que é a memória RAM e a memória ROM. Ó, essa aqui é um modelo de memória RAM, tá? Não vão confundir. A memória ROM, R-O-M, memória somente de leitura, essa a gente não vê, essa está lá na placa-mãe, tá? Não tem como tirar, não tem como fazer nada, tá? Ela já vem gravada de fábrica. Agora, a memória ROM não, você queimou uma memória sua, tipo essa minha aqui, está queimada, eu posso ir lá na loja, comprar uma outra e colocar lá na placa-mãe, né? Tem que saber também se ela é compatível. Ela tem um dente aqui, você tem que ver lá qual é o sistema do seu, se tem esse dentinho mais para a direita ou mais para a esquerda, e comprar uma memória que seja compatível com o seu computador. Então, essa memória eu posso trocar. Essa é a memória RAM, memória de acesso aleatório, certo? É aquela que eu disse para vocês, ela vai gravando os dados enquanto o computador está ligado. Desligou, você vai perder. Mas como eu havia falado para vocês, os sistemas agora estão mais inteligentes, ele já vai salvando para você. Talvez você não perca tudo mais como se perderia antigamente, certo? Então, a memória RAM está aqui, né? A tradução não, em inglês, né? Random Access Memory. É uma sequência de células numeradas, cada uma contendo uma pequena quantidade de informação. A informação pode ser uma instrução para dizer ao computador o que fazer. As células podem conter também dados que o computador precisa para realizar uma instrução, tá? Então, é a memória, né? Aqui está em inglês, mas você já sabe a tradução. Depois eu vou até mandar uma atividadezinha para vocês responder aqui algumas dessas questões que a gente está vendo. Então, o que significa RAM? Se alguém gostar de colocar em inglês, está aqui. Random Access Memory. Ou, de trás para frente, memória de acesso aleatório. Random quer dizer aleatório. Já lá o R lá do ROM, o R aqui do ROM não tem o mesmo sentido lá, é de read, de leitura, né? Memória only read, de leitura, tá? A memória ROM a gente não vai muito se ater a ela não, porque ela, para nós, a gente não tem muito, vamos dizer assim, acesso sobre ela, né? Somente o computador. Então, qualquer célula pode conter instruções ou dados, assim, o
que em algum momento armazenava dados, pode armazenar instruções em outros momentos. Então, como ela é de célula, né? Ela pode conter vários tipos de instruções, de informações, de dados. A memória RAM vai ficar guardando só aquilo que eu faço de digitar. Eu digitei e parei na lição 10. Será que a memória RAM vai gravar isso aí para mim? Vai. Ela vai gravar isso aí para vocês. Quando vocês abrirem o sistema amanhã, vai estar lá na lição 10. Não vai voltar para a lição 1. Tá? Então, ela tem esse objetivo. É claro que o sistema também já está... O sistema já está... Aquele sisteminha lá, o aplicativo, já está programado junto com a memória RAM para fazer... para gravar a sua lição. Para que você não volte... na lição primeira todo dia. Imagina você ter que voltar na lição primeira todo dia, né? Não é normal. Em geral, o conteúdo de uma célula de memória pode ser alterado a qualquer momento. A memória RAM é um rascunho e não um bloco de pedra, tá? Então, ela pode ser alterada. Por exemplo, eu estou salvando um arquivo, mas amanhã eu posso entrar nesse arquivo, tipo esse aqui. Amanhã, para as próximas aulas, para os outros alunos dos próximos cursos, eu posso alterar isso aqui. Quer dizer, isso aqui não está fixo agora para sempre. Eu posso entrar aqui e digitar qualquer outra coisa. Digitei ali FFF, né? Eu posso digitar qualquer outra coisa, eu posso alterar, tá? Então, ela é uma memória que permite que depois que está gravado os dados, eu possa acessar lá, entrar e editar, né? As memórias RAM são denominadas genericamente de DRAM, né? A gente vai ver em alguns folhetos de propaganda, né? A memória DRAM de preço tanto, né? Então, por quê? Porque ela é chamada também de dinâmica, né? Esse D de dinâmica. Pelo fato de possuir uma característica chamada refrescamento de memória, que tem a finalidade de manter os dados armazenados enquanto o computador estiver ligado. Entenderam agora? Aquilo que eu já havia falado para vocês. Enquanto o computador estiver ligado, ela está armazenando esses dados para você não perder. Imagina eu estiver aqui digitando, em geral, o conteúdo, quando eu terminasse de digitar o E, fosse digitar o M, o E apagasse. Que futuro tinha a informática para mim? Nenhum, porque eu estou digitando um texto, que eu preciso depois mandar para alguém, que eu preciso apresentar para alguém, lá no PowerPoint, estou digitando um trabalho para apresentar na escola. E eu digito lá o nome lá, célula. Quando eu digito o C, que vou digitar o E, o C já apagou. Então, que graça teria a informática, né? Então, ela faz isso, né? Enquanto o computador estiver ligado. Mas, como eu já disse para vocês, o sistema agora ele já vai gravando isso para você. Você não vai perder totalmente o conteúdo se o computador chegar a desligar rapidamente. Entendido? Se você tiver vergonha de falar aí no Viva Voz, pode falar aí pelo chat, tá ok? O tamanho de cada célula e o número de células varia de computador para computador. As tecnologias utilizadas para implementar a memória RAM variam basicamente. Atualmente, o mais comum é a implementação de circuitos integrados. Então, você pode ir variando, né? Pode ir aumentando. Se o seu computador tem a capacidade, ele veio com 2 GB de memória RAM, tipo essa memória minha aqui, ela tem aqui, deixa eu ver aqui se eu acho, 2 GB de memória RAM, não sei se vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo aí, ó, 2 GB.
Então, ela tem 2 GB de memória RAM, na ponta do meu dedo aí. Tá? Então, eu posso aumentar, eu quero aumentar para 4 GB de memória RAM. Então, eu vou lá e compro uma memória de 4 GB RAM que seja compatível com o meu computador. Certo? E aí está aqui agora o modelo de memória ROM, tá? Ela já vem, não tem como você tirar. Se você tirar, vai danificar a placa do computador. Tá vendo aqui? Ela já vem fixada na placa, tá? Tem alguns computadores que isso aqui você nem abrindo o computador na placa, você nem vai ver porque ela é pequenininha. Aqui a foto eu acredito que foi dado um zoom nessa foto para ela ficar maior. Então essa é a memória RAM. Ligou o computador, ela vai fazer a leitura da placa. Se a placa não tiver nenhum defeito, o computador liga e vai funcionar, beleza. Se o computador tiver algum defeito, ela vai travar aí, né? Tipo como eu falei, a bateria. A bateria está desatualizada. Não é um problema que não vai ligar o computador. Vai ligar, mas ele vai pedir para você pressionar. Lá embaixo vai estar assim, press a tecla F1 para continuar. Então aí você pressiona, porque a bateria ela só vai servir mesmo para manter sua placa atualizada, data e hora. Ah, mas professor, se a bateria estiver desatualizada, o Google não funciona. Não funciona, porque o Google só funciona com o horário e data atualizada, a data de hoje. Então, você vai lá na data, mesmo com a sua bateria desatualizada, vai lá na data e hora e atualiza essa data e hora, que aí o Google vai voltar a funcionar normalmente. Tá? Esse dia veio um aluno perguntando para mim se tinha como trocar a bateria, porque com a bateria desatualizada, vencida, não funcionava o Google. Eu falei para ele que precisava trocar. Porque muitas vezes você troca e ela continua com o mesmo problema, porque a placa já está uma placa velha, de 6, 7, 8, 10 anos, e aí ela também não vai aceitar uma bateria nova. Talvez ela pode aceitar, talvez ela não aceite. Então a data e a hora vai continuar desatualizada. Desligou o computador, tirou da tomada, vai desatualizar essa data e essa hora. Certo? Mas aí para que o Google funcione, só é você atualizar a data e a hora. Clicar aqui embaixo e ir lá em alterar a data e hora. A hora nem é tão importante, a data principalmente. Então, memória ROM, né, como eu já havia falado para vocês, memória somente de leitura. Em inglês é... Oi? Fala, João. Não, professor. Foi o fone que abriu sozinho? Sim. Então, ó, memória é a chamada ROM. Memória, então em inglês é Read Only Memória. Em português, de trás para frente, memória somente de leitura. Que eu acabei de mostrar aqui na foto para vocês e qual é a atividade dela, para que ela serve. É uma memória que só pode ser lida e os dados não serão perdidos com o desligamento do computador. A diferença entre a memória RAM e a ROM é que a RAM aceita gravação, regravação e perda de dados. Só um minutinho, deixa eu colocar a bateria aqui. Energia. Então, mesmo se for enviada uma informação para ser gravada na memória ROM, o procedimento não é executado. Essa característica praticamente elimina a criação de vírus que afeta a ROM. Então a ROM ela não vai aceitar nada, nada vai entrar nela, nada vai corromper. Se entrar um vírus no seu computador, não vai corromper a memória ROM, porque ela não aceita gravação, ela não aceita regravação, ela não aceita isso. Só lá na fábrica, quando está fabricando a placa, já vem com seus dados já são gravados lá, certo?
Um software. O que é software mesmo? Quem lembra o que é o software? Eu falei do hardware, que é as partes físicas, aquilo que eu posso pegar, teclado, mouse, monitor, gabinete, memória. E o software? Esse cara é muito importante. Sem ele, o computador não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Então, ele é os aplicativos, o sistema. Então, um software gravado na ROM, né? Então, foi gravado na ROM lá na fábrica, um software. Ele recebe o nome de firmware, né? São basicamente 3 existentes nessa memória para um computador da linha IBM PC, que é os computadores bem mais antigos, né? Que são acessados toda vez que ligamos o computador. Então, quais são esses firmware? É uma outra palavra em inglês. Nem sei se eu estou falando ela corretamente, que eu também não sei inglês, só sei inglês técnico de computador, né? Que a gente pode estar aprendendo, né? Que é o software, o hardware e o firmware. Então, quais são os 3 tipos? A BIOS, tá? Que está lá na placa também, o POST e o setup. Então, são esses 3 tipos de memória, né, que está gravado lá na memória RAM. 3 tipos de firmware, que é tipo umas configurações, um sistemazinho, né, que é gravado para que quando liga o computador ela faça a leitura na placa. Então ela funciona com esses 3 tipos de firmware. Existe uma variação da ROM chamada memória preferencialmente de leitura, que permite a regravação de dados. São chamados de EPROM, Erasable programado, memória somente de leitura. Então já é uma palavra maior, né? Que a gente pode traduzir como elétrico, erase, que é corrigir, né? Borracha em inglês, programado, né? Que se programa, uma memória somente de leitura. Então tá aqui esse sisteminha que funciona lá junto com a RAM, dentro da RAM. Da RAM não, desculpa, da memória ROM, que é somente de leitura. Pessoal, alguma dúvida? Eu coloquei só esse pequeno texto aqui para a gente ter nessa primeira aula, para vocês terem uma noção, né, basicamente dessa primeira parte, das memórias. Nós só falamos de memória, a memória primária, tá? Essa de leitura e de armazenamento temporário. Essa é a memória primária. A gente vai falar das memórias secundárias, que são os HDs, pendrives, CDs, DVDs, tá? Na próxima aula, provavelmente. Tá ok? Alguma dúvida? Quem leu o texto sentiu alguma dificuldade? Agora foi tirada as dúvidas ou continua? Se tem, pergunte, para que a gente possa tirar agora. Eu não tô com dúvida não, professor. Tá não, João? Será que todo mundo está igual a você, sem dúvida? Entendi tudo. Que bom. Espero que os demais também entenderam. Somos em 10, os demais entenderam? Sim. Sim. Então tá. Oi? Milênio, eu não entendi. Eu entendi, professor, o conteúdo. Ah, tá, que bom. Então assim, pessoal, ó, a gente vai ter aula nesses 3 dias. O dia que não puder, eu mando avisar lá no grupo para vocês.
Mas assim, eu vou estar mandando atividade lá no Google Sala de Aula. Tem um grande grupo que ainda não aceitou lá, então tem que entrar no e-mail que eu mandei há umas 3 semanas atrás, aceitar lá o convite, né, que foi feito para entrar no Google Sala de Aula, e aí entrar no Google Sala de Aula pelo e-mail de vocês, vai lá naqueles 9 pontinhos do canto direito lá, entra no Google Sala de Aula, né, que é o Google Classroom, em alguns talvez está em inglês aí, é Classroom. E aí você entra lá para pegar as atividades que eu vou estar enviando para vocês. Eu acredito que todos vocês que estão aqui na aula hoje entraram e conseguiram, né? Só três ou quatro parece que marcaram como lida lá. Vocês marcam como lida lá para mim saber que foi lido. E aí eu posso estar dando uma nota para vocês de participação, tá? Tudo vai contar como nota de participação e até mesmo para mim marcar presença para vocês, tá? Que a gente precisa lá no nosso sistema aqui, que é o CIGAR, né? Eu preciso lá estar colocando os dados de vocês e estar colocando a presença de vocês para no final do semestre rodar o certificado de vocês corretamente com todos os programas que foi participado e com a presença exigida, né, que é 75%. Mesmo que você não participe da aula online, você fazendo as atividades lá, lendo o texto que eu mandar e marcar como lido lá, eu vou estar marcando presença de vocês, tá? E aí as atividades. Vou mandar hoje ainda, mais tarde, uma atividade de perguntas e respostas, tá? Sobre esse assunto, esse conteúdo de hoje, beleza? E aí vocês vão estar me respondendo e me retornando lá no mesmo programinha lá. Vocês já sabem fazer isso porque vocês fazem na escola, né? A professora manda e vocês retornam as atividades para eles. Então, naquele mesmo formato lá, só entrar lá na Google Sala, responder, pode depois tirar uma foto e enviar, ou pode enviar por lá mesmo, ou pelo sisteminha, né? Então, fica do jeito que vocês quiserem. Se quiser tirar uma foto e mandar, ou responder lá e retornar a atividade, fica a critério de vocês, beleza? Que mais facilitar para vocês. Ah, professor, não estou conseguindo enviar direto, estou respondendo lá, mas não consigo. Tira um print ou tira uma foto pelo celular e mande a foto no Google Sala de Aula, lá mesmo. Ah, não estou conseguindo mandar pelo Sala de Aula, então vai e manda no privado, ou direto no meu. Eu preferia que vocês mandassem no do centro, naquele WhatsApp fixo. Ok? Alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, então a gente encerra a aula de hoje aqui e ficamos aguardando para quarta-feira. E aí a atividade que eu mandar para vocês, vocês têm até quarta-feira, meia-noite para mandar para mim, tá? Até as 23h59 da quarta-feira, que aí na quarta-feira a gente já tem uma outra aula e já vai ter uma outra atividade para ser entregue até na quinta-feira. Então, temos aula na segunda, aí vamos ter uma atividade para entregar até na quarta, onde vai ser a próxima aula. Vamos ter uma aula na quarta e vamos ter uma atividade para ser entregue na próxima aula, que é sexta-feira. Aí, a de sexta-feira, nós vamos ter uma atividade para ser entregue na próxima segunda-feira. Certo? Entendido? Lembrando também que a digitação continua e vocês continuam mandando lá, que é uma forma de eu marcar presença para vocês na digitação, tá? Tem alguns que ainda não estão me mandando, então assim, não sei se está fazendo, se não está. Então eu preciso estar a par, né? Estar atualizado para mim estar marcando a presença de vocês também nas lições do Digite Certo.
Beleza, pessoal? Então tenha todos um restante de dia e... Professor, Oi. um dia tá fazendo a digitação, aí no outro a digitação tinha voltado do zero. O que pode estar acontecendo é você estar abrindo ele de novo. Você tem que colocar o programinha lá numa pasta, tá? No sua, pode ser no documentos, pode ser na área de trabalho, e todo dia você abrir ele por ali e clicar no seu nome e digitar a sua senha, tá? Você tem que cadastrar lá, digitar o seu nome e a sua senha, e todo dia você entrar por aquele lá. Porque se você entrar e colocar seu nome lá de novo, cadastrar, vai sempre aparecer do início. E tenha cuidado para não apagar um arquivozinho chamado aluno, que ele vai gerar lá nos documentos. Ele vai gerar um arquivozinho lá, que é onde vai ficar salvo as suas lições. Se apagar aquele arquivo lá também, como aconteceu com umas alunas, aí você vai tentar achar na lixeira e retornar. Se não, vai ter que começar do zero. Tá? Sim, Entendeu? aconteceu. O primo e a minha irmã também. Aconteceu a mesma coisa. Mas como vocês fizeram? No outro dia seguinte, vocês vão no mesmo local que vocês salvaram ele, e abre e entra com o nome de vocês e senha. Tinha que ver então o que pode estar acontecendo. Todo dia que vocês abrem, ele pede para executar? Sim. Pois é, mas isso é normal. Aí você tem que entrar com os seus dados, com o seu nome lá, clicar no seu nome e entrar, digitar a sua senha. Não pode criar outro nome, tá? Tá. Beleza? Então, mais alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, então eu vou encerrar a aula, tá? Tenha todos um bom dia. Bom dia.